cabelo feio. Fala, Serginho. Aguenta aí que o pessoal tá chegando agora aí. Vamos esperar mais um pouquinho. Fala, Thiago. Olha aí. Deixa a rapaziada aí chegando aí. Aí já então. Bora lá. Fala, Donatão. Felipe, sejam bem-vindos aí, pessoal. Fala, Éder. Boa noite. Fala, Serginho. Boa noite, irmão. Tudo bem? Prazer conversar contigo. Que legal. Prazer é meu, cara. Primeiro, uma satisfação aí. Oh, obrigado, obrigado. Obrigado. Fala aí, como é que tá Pato Branco, essa cidade linda aí? Gostou daí ou não? Pô, cara, é recente, né, cara? Mas assim, quando a gente começou a encaminhar, né, os nossos... Os assentos. As nossas visitas, acabou tendo que guardar leito aqui, né, cara? Mas fazer o quê? Faz parte, mas assim, ó, o pouco ali que a gente conseguiu, né, conseguiu sair, conseguiu visualizar a cidade ali, a gente já deu já deu uma notada que ela é muito boa também, cara. Graças a Deus. É muito legal aí. Eu tive bastante sorte, né? Saí de São Paulo ali, saí daquele eixo, fui até Jaraguá, que também é uma cidade é uma cidade espetacular, e acabei vindo a Pato Branco, que não me decepciona. Então, cara, graças a Deus, nesse sentido aí, eu tô bem feliz e tô bem localizado, cara. São três cidades completamente diferentes, né? São Paulo, Jaraguá e Pato Branco. Completamente diferente uma da outra. Você vê que engraçado, né? Você vê, até fazendo uma analogia, cara, são extremos e tem uma no meio, né, cara? Eu vejo assim, ó, Pato, São Paulo e no centro é Jaraguá, sabe? Esse intermédio. Fazendo meio entre as duas. Eu percebo essa, né, cara? Que engraçado, né? Agora, fazendo essa analogia, que engraçado. É uma coincidência. Pato Branco e São Paulo, os extremos, e Jaraguá intermediando, né? Engraçado, pô, que legal, né? Cara. Mas é legal, cara. Agora, me fala aí, como é que o futsal pintou na tua vida? Cara, assim, né, o futsal, eu já jogo futsal de tempos. Aos 7, 8 anos ali, a gente já brincou, não tem como negar essas origens, né? Já jogava futsal ali 7, 8 anos, né? E coincidência ou não, a minha carreira inteira, ela iniciou no campo. Olha que engraçado, né? Ah, tu chegou a jogar no campo? Pô, eu joguei, cara, você acredita? Minhas primeiras competições, assim, né, de forma oficial, foi no campo, cara. Quando eu tinha 8, 9 anos, foi no campo. Aí eu era goleiro, olha que engraçado. Por isso que tu gosta ainda de ser preparador de goleiro também. Então, daí eu era goleiro, e daí as coisas foram começando a ter umas disparidades, a ter umas coisas que não me agradavam. Como, por exemplo, goleiro só é bom se for grande. Então ali começou a desmotivar, sabe? E nesse intervalo, nesse intervalo, eu já também treinava futsal. Acabei treinando futsal. Aí eu falei, cara, quer saber, meu? Campo, me desculpe, cara. Eu gosto dessa coisinha aqui, eu vou ficar pra cá. E ficou na quadra. E aí acabei ficando na quadra ali com 10, 11 anos. Você vê que com 7 eu comecei no campo, com 10 eu já falei, chega, acabou. Aí parei. Não. Foi bem simples. E aí depois tu jogou até que idade? Então, minha carreira deixa eu aproveitar aqui, cara, há muito tempo. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço. Fica à vontade. Caio Fabre, cara. Meu, que saudade desse menino. Caio, um abraço pra você, meu querido. Que isso, abração, Fábio. Caio. Um abraço. Meu Deus. Então, assim, eu joguei bastante tempo federado. E aí, acabou o sub-17, a ponte pro sub-20 ali.
Um abraço pro Sandrão ali, treinador, pro Rafa. Sandrão, parceiro, meu irmão. Pô, Rafão, outro. Pô, só galera, gente boa aí. Fabiano, ó, só os preparadores físicos aí. Mandar um abraço pro Fabiano também. Fabiano, tamo junto, meu amigo. Marcelão de Santo André, o RC Goleiros. Aproveitando, tá vindo aqui, tô mandando um abraço. Pode mandar. Fica à vontade. Depois eu esqueço. Mandar um abraço aqui pra galera também do AD Santo André ali, que faz um trabalho sensacional nas categorias de base, né? Pô, olha esse aí é Augustinho, pô, esse é meu parceiro também. Saudade de ti, Agostinho. Pelo amor de Deus, tô aproveitando mandar um grande abraço pro Augustinho, cara. Ó, Augustinho, um abraço. Que isso. Então, assim, Éder, voltando ali, né? Até o Sub-17. Abração, Fabiano. Eu jogar, Rafa, um abraço, Rafa, tamo junto. Estamos aqui do lado, Rafa. Ô, Rafa, já não vai falar nada, velho. Só vai. Então, assim, né, aí, até o Sub-17 ali, daí a gente conseguiu, né, nessa transição, eu consegui no meu primeiro ano de Sub-20, a gente ter uma chance, né. Agora ferrou, olha quem tá aí. O Eliabe agora acabou a live. Agora tá em casa. Marcelão, Gentofonte, um abraço também, Marcelão, tamo junto. Esse aí que é o cara que é o coordenador do projeto lá do AD Santo André Futsal, que faz um trabalho, olha, rapaz, só quem está e só quem vê o trabalho que esse pessoal faz ali é brincadeira. Voltando, esses caras são os abnegados. Vai lá. E aí, né, com 17 anos ali, né, eu acabei subindo, estourando a idade na época, né, e daí, como tinha pouco espaço no juvenil, a gente lá através do intermédio ali do Grêmio Moense, com o Deja, inclusive o próprio Marcelo, Deja aí, que Deus o tenha, cara, que esse cara aí é um paizão pra mim, assim como o Marcelo. Eles acabaram, né, montando um juvenil e disputamos a Taça São Paulo lá em São Paulo, como o nome diz. O que aconteceu? A gente foi quarto colocado na taça, cara, e daquele infanto, né, daqueles primeiros anos que estourou, a gente conseguiu, cara, fazer frente com Banespa, que era atual campeão, com São Paulo, cara, com times bons. E hoje, praticamente, cara, 80% daquele time tá encaminhado. Então, assim, o que aconteceu? Eu acabei perdendo um pouquinho de espaço, essas coisas todas, aí foi me desmotivando. Aí eu falei, quer saber, eu quero dar minha parcela de contribuição, né, no futsal. Estudar. Exatamente. Eu falei, cara, mas eu quero ficar no meio. E nesse inteirinho, eu fui treinador uma época, né, naquela época que ainda não era exigido o CREF, com 17 anos, eu já tinha dava treino pro Sub-13, pro Sub-17 lá no Grêmio Moense. Engraçado. E daí foi indo. Aí nesse intervalo, eu acabei recebendo um convite, né, para voltar a jogar. Pô, foi show de bola, porque eu treinava 3 vezes por semana, né, cara? E me sobrava 2 dias por semana para treinar minhas categorias. Pô, juntou tudo. Falei, vou dentro, vambora. E aí fiz uma baita competição, cara, graças a Deus, no penúltimo ano, né, de juvenil. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro Perim também, que é o nosso atleta aqui, que acabou de entrar, o Vini, que é o nosso preparador físico também, que estamos na luta aqui diária, Vini. Aproveitar e deixar um abraço. E aí, no meu penúltimo ano, pô, a gente fez um ano sensacional na Série Prata. E o Laércio, né, o Laércio Graça, que na época, que agora hoje é presidente da Liga Paulista de Futsal. Eu sei. Tava no São Caetano. E aí ele me fez o convite para atuar o último ano, cara, lá no São Caetano Futsal. Eu falei, cara, já que me veio essa oportunidade, vambora, abracei. Cara, aí uma sucessão de lesões, uma sucessão de coisas me aconteceram e acabei não tendo o rendimento que eu esperava. E que todos esperavam. Daí eu falei, quer saber, agora pra mim chega. E nesse intervalo, o Fernando Cabral e o Laércio falaram assim, cara, vamos fazer o seguinte, vira preparador de goleiros. Você pode continuar sendo goleiro, mas, pô, vira preparador de goleiro. Eu falei, perfeito, vou. Cara, e aí tava ruim. Eu treinava, dava treino, falei, não, quer saber, cara, eu não tenho mais condições. Me machuco muito, cara, não tenho condições. Aí, zerei. No primeiro ano de adulto, zerei. Falei, agora deixa comigo que agora eu vou estudar. E dali pra frente, cara, comecei a estudar. E aí, me tornei preparador de goleiros nesse início. E nos últimos 4 anos ali, efetivamente, né, me direcionei na área de preparação. Me especializei. Me reciclei, fiz vários cursos, fiz novos cursos, conversei com vários profissionais. Falei assim, essa é uma área que me interessa. E acabei ficando
Que história, hein, cara? Que história. Não, mas é legal, eu tô te ouvindo aqui porque eu tô gostando. O Eliabe falou, outro, vai aguentar, vai virar só em risada com o homem, ele disse pra mim. Mano, agora me fala o seguinte, tu acha que, assim, ó, na questão do relacionamento, o que é mais importante para um líder na frente de uma comissão técnica ou como apoio? O que é mais importante para quem é líder estar à frente? Cara, o respeito, né, cara? O respeito que você impõe na sua figura. Eu acho que o autoritarismo, ele não serve. Compreender o que cada um tem que ser o melhor. Na essência, cara, é entender o que cada um pode contribuir. Eu sei que aquele cara dá aquele máximo, sabe? Eu posso tirar mais dele, verdade, mas eu não posso em nenhum momento desacatá-lo. Então, acho que o respeito, nesse primeiro momento, eu acho que é o que faz o líder, ter um diferencial na equipe, sabe? Então, o cara passar a ser respeitado pelo que faz e pelo que é, né? Ou pelo que é e pelo que ele faz. Nesse sentido, essas duas coisas caminham juntas. Elas não são opostas. Então, eu acho que ser respeitado pelo que faz e pelo que é, elas têm que caminhar juntos. Porque não pode ser respeitado somente pelo que você faz. Pelo que você é também. Pode-se, claro, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas a gente está falando dentro da equipe. Dentro da equipe, você precisa, sim, ser respeitado pelo que você é dentro da equipe e pelo que você faz dentro da equipe. Então, esse é um grande diferencial que uma equipe, que um líder tem dentro da equipe. Essas coisas não podem caminhar distantemente, porque isso daí deixa lacunas deixa lacunas no ambiente. Então, assim... brechas, é verdade. Cria-se climas ruins, né? Você dá motivo para fazer ingerência tanto na sua parte pessoal quanto na sua parte profissional. Então, se você deixa isso solto, essas pontas soltas, então a dificuldade que você tem de lidar com problemas, de resolvê-los, aí fica difícil, cara. E daí, tudo que você tenta resolver acaba agradando uns, desagradando outros. Por quê? Porque como você não caminha lado a lado, aqueles que começam a pesar, começam a colocar numa balança, acredita que você está tomando a decisão pelo lado pessoal. Em contrapartida, o outro lado começa a acreditar, assim, não, ele tá tomando a decisão pelo lado pessoal. Então esse desequilíbrio é uma coisa que gera um dissabor, um desconforto muito grande, cara. E o princípio da questão da atribuição, né? Cada um tem que ter consciência da sua atribuição. E sendo bem estabelecido isso aqui, fica até mais fácil para contornar as maiores dificuldades. Agora, como é que... Me fala assim, do teu ponto de vista. O Dia chegou aqui, eu quero mandar um abraço para ele, o Dia goleiro, que é um exemplo também de luta por toda a história dele. Inclusive, acho que a maior luta dele é a questão do peso e a questão de ser negro também, porque a gente, infelizmente, ainda vive num país que tem preconceito. Não deveria, mas a gente tem. E ele suporta essas coisas. Ele é um guerreiro, ele é um exemplo para mim, para um monte de gente aí. Agora me fala para mim assim, o que tu pensa a respeito dessa situação de liderança? Porque nós somos jogados nessa cova da liderança, mas a gente não tem uma preparação para ser líder. Nem a universidade, pouca gente se preocupa com essa dimensão da liderança. Como que tu lida com essa dimensão? Fazendo. Né? Fazendo. Tá lá. É simples, não é que é simples, né, cara? Mas assim, o que eu vejo... Tem que fazer? O fazer, cara. O fazer natural, ele te torna um líder natural. Como você falou. Verdade. Todo mundo tem a liderança, né? Exatamente. Alguns, né? Que eu falo, não é que existem várias lideranças. Existem vários tipos de contribuições. Cabe ao líder reuni-las de forma que elas não se esvaiam, né? Exatamente. Então, existem em determinadas equipes, o líder, aquele cara que não deixa escapar. Entende? Então o cara tá vendo que tem uma... O cara pode, vamos supor, o Serginho pode dar isso, mas está acontecendo alguma coisa que ele não tá no grupo. Não que seja a função do líder, mas um líder nato detecta isso. E fala, exatamente.
entra, que você é aqui dentro, amigão. Você não é fora. Pra gente comprar alguma coisa, é aqui dentro. Me lembro uma entrevista, cara, parafraseando, Gaúcho, olha só. O Zete, né, se não me engano, Mundial de 92, né? Um repórter, tem até no documentário, um repórter perguntou pro Zete, cara, essa história pra mim foi sensacional. O repórter perguntou pro Zete, pô, Zete, eu vejo que tem alguns dissabores, alguns desencontros ali no grupo e vocês sempre ganham. Aí ele falou assim, ó, cara, não interessa o que os caras fazem lá fora. A gente jogava, a gente entrava em campo, sabe o que acontecia? Nós nos amávamos dentro de campo. E acabou, né, cara? Aquilo ali foi perfeito. Então, se um cara ia, não tinha problema nenhum, mas a gente trazia para aquele momento. Não tão à toa, os caras são bicampeões mundiais, né, cara? Naquele ano ali, se não me engano, 92, 93, 91 e 92. Então. 92, 93. Aí é que eu te falo, não existia naquele time, e olha que eu sou corintiano, não existia um líder ali, entende? Então cabia a todos naquele momento. Essa função. Claro que tinha um que sempre que falava assim, ó, agora é comigo. Pô, mas tinha sempre alguém que falava assim, ó, chega pra cá que você é isso, chega pra cá que você é isso. Então essa forma de contágio positivo, que eu chamo de contágio positivo, o líder tem. O líder tem esse contágio positivo, né? Porque ele sabe que transmitindo essas coisas boas, cara, o que impressiona muitas vezes, impressiona não, o que a gente tira do dia a dia é que a parte negativa, ela contagia muito mais rápido. Muito mais. Entende? E o que eu falo? Por isso que temos que fazer coisas boas todos os momentos, para que não haja brecha para coisa negativa. É mais ou menos assim, ó, Serginho. Augusto Cury, um grande escritor, e ele fala, agora eu não vou lembrar exatamente, mas é assim, ó, são 5 emoções positivas que uma emoção negativa anula todas essas 5 positivas. Então, exatamente. Quanto mais informações positivas, quanto mais a gente agrega coisas positivas, memórias positivas, mais fica fácil de administrar, inclusive as situações negativas. Ó, eu ia falar um negócio antes para ti, e é para te lembrar de uma história aí do torneio de Piracicaba. Alguém falou aqui que eu não me lembro quem que é. É o Marcelo. Isso, Marcelo, eu vou para te contar. Pode contar aí, então. Olha só, a gente, né? A gente foi campeão metropolitano estadual no Infanto. Olha, e na época, cara, a gente tinha ganho a vaga para disputar esse torneio internacional em Piracicaba, né? Com os campeões, 4 campeões do Sudeste. O campeão mineiro, cara, impressionante. E o que aconteceu? A gente, eles iam pagar hotel, etc e tal. E na época, cara, um representante, um grande empresário de Piracicaba, que até então fornecia pro Deja, que o nosso mentor na época, o nosso grande pai, cara. Aí, se não fosse por esse cara, eu não estaria aqui hoje falando contigo. Que legal. Então, assim, ó, aí a gente acabou, né, ficando numa chácara com uma piscina formidável desse grande empresário de Piracicaba. Infanto Juventude deitando. Agora, pensa, ó, a Simone, mandar um beijo. Meu Deus do céu. Essa também é uma das grandes mentoras aí, se não fosse por ela também, ó, faz parte da família. Então a gente tem essa parcela de gratidão por todas essas pessoas, que como eu falei, cara, até eu vou tentar não me emocionar aqui, porque então a gente passa à vontade, passou por tamanhas dificuldades, se não fosse por essas pessoas, assim, ó, se não nos abraçasse como nos abraçou, se não entendesse as nossas dificuldades, a nossa simplicidade, e não desse e não nos cercasse com essas coisas boas, cara, eu acho que a gente não estaria conversando aqui com toda certeza. A Simone aqui me lembrou, era arroz frios, cara, exatamente. Então o cara achar, rapaz, imagina o Clube 17, meu Deus do céu, você tá maluco. Vamos achar, cara, não queria nem jogar bola. Cara, adivinha, com todo aquele clima bom, com todo aquele, qual era a chance de não ganhar título? Com aquela juntou tudo de bom, qual é a chance de não ganhar o título? Estava tão fechado, que teve perigo. Mas como é que foi? Ganharam? Com certeza, pô, invicto, sem melhor defesa, melhor ataque, não tinha perigo. Patrolaram mesmo, patrolaram. Cara, impressionante, aquele Infanto ali, na época não era nem numeração, era Infanto. Aquele Infanto ali era impressionante. Tô te falando,
a gente, na época, a gente só não deu seguimento, porque assim, ó, me lembro muito bem, né? Numa live, inclusive, com o Marcelo, eu lembro da Cidinha também, que é essa outra. Rapaz, são tantas pessoas, que ela falou assim: ó, não, a vez deles já passaram. Que era um projeto sensacional, cara. Dos 9 aos 17 anos, eles faziam com amor, sabe? Aquilo ali não era, além de um projeto social, que eles tornavam pessoas, cidadãos, cara. Então, hoje, tudo que eu tenho hoje, Éder, o meu sustento eu tiro do futsal. O futsal me tornou cidadão graças a essas pessoas. Então, eu agradeço muito ao futsal, sabe? O futsal está na veia, está no sangue. Então, cara, essa história, assim, ela tem que ser comunicada para as pessoas entenderem também, para as pessoas verem que diante de qualquer profissional tem sim por fora e por trás um trabalho de luta, um trabalho de dedicação. Exatamente. Um trabalho em conjunto, pessoas boas, né? Mas tive pessoas ruins também, mas eu não me deixei levar. Como eu te falei, eu agreguei as coisas boas, né? As coisas ruins eu descartei todas e por completo. Então, graças a Deus, continuo estudando, continuo na luta, continuo dando o meu melhor e dando o meu máximo para agradecer essas pessoas. Porque esse é o meu retorno. Que legal. Pô, sensacional, Serginho. Agora fala pra mim, o quanto que essa história tu fala sem falar? Quantas pessoas percebem isso em ti sem que tu precise falar? Eu achei tô achando espetacular isso aqui. Não, bastante, cara. É assim, ó. É que assim. De que jeito? Na emoção? Exatamente. Emoção, show de bola. Emoção, exatamente. Então eu vejo bastante. Eu sinto na pele, né? E eu fico muito agradecido em servir de exemplo positivo. Porque assim, ó, eu vivi não, né, cara? Nossa. Eu morei muito tempo numa comunidade, cara, que eu não vou dizer que ela é perigosa nem nada, mas numa comunidade que, se você for colocar no papel, talvez não me daria muita coisa, não me daria muita situação positiva, né? Mas cabia a mim, e graças à minha família, que em nenhum momento me fez desistir, me fez nada. Muito pelo contrário, falou assim: se essa é sua luta, meu amigo. Eu saí de casa, Éder, com 17 anos, cara. Sabe? Eu saí de casa com 17 anos. Vambora. Eu falei assim: não, vai lá, parça. Minha mãe e meu pai falaram assim: não, vai lá, cara. A vida é tua. Tu não vai fazer besteira. Não, muito pelo contrário. Eu não vou decepcionar vocês que me deixaram legal. Até agora. Então, foi, graças a Deus, isso. Então, eu vejo isso, eu vejo que as pessoas me têm como exemplo também, até no próprio dia a dia. Né? Eu sou um cara bem motivacional. Eu não vou dizer que eu sou um líder, mas as pessoas enxergam em mim, e eu quero também que enxergue em mim essa dedicação, esse trabalho. Dar o meu melhor, dar o meu máximo. Enquanto eu estiver fazendo aquilo ali, que eu faça bem feito. E que eu faça, e que eu saia de lá com a sensação assim, ó. Hoje não deu, mas o que eu tinha que fazer, eu estou fazendo. Claro que sempre tem que melhorar, sempre tem que fazer alguma coisa, mas eu saio sempre assim, ó. Dei minha parcela. E vou continuar dando, até para mudar. Um exemplo aí foi da minha parte. Porque eu preciso na função que me cabe hoje, eu preciso contagiar as pessoas que estão do meu lado. Porque assim, ó, imagina aí um cara motivacional, um cara fala pra caramba, grita e vai e corre. Polivalente, imperativo, não tenho melindre nenhum em ser assim. Se eu chego contrário a isso, as pessoas já detectam em mim. Assim, o Serginho tá diferente. Pá, que legal. Tem alguma coisa. Serginho, você não tá nos seus melhores dias, não. Então, isso daí é legal, entende? Essas coisas assim é bom. Porque eu tento, na minha melhor maneira, não é nem transparecer, é deixar bem claro e evidente o que eu sou. Né? O que exatamente. Eu sou. Então, para quem vê isso, cara, é bem isso mesmo. Mandar um abraço pro Dani. Dani, para com isso. 90% da live aqui foi eu que falei, meu Deus. Não pode falar, a live é tua, fala isso aí, tá muito legal. Cara, eu tô achando sensacional. Eu gosto de ouvir também, cara. Eu acho que essa live eu fiz justamente para tirar essas coisas marcadas da quadra. Eu sou treinador, eu gosto muito de ser treinador, eu amo isso. Mas para mim hoje, o que me importa mais, cara, é assim, gente
é comportamento, é como as pessoas influenciam, como elas se deixam influenciar, como elas cumprem com suas tarefas, como elas cumprem com o seu trabalho, enfim, e como elas deixam tudo que elas têm que deixar ali na quadra, no dia de treino, no dia a dia, enfim. Isso é lá no time grande, é no time pequeno, porque, cara, a gente é abnegado nessa área, a gente é tudo apaixonado por isso, cara. E nunca vai ser diferente, como tem que ser. E essa paixão, assim, o que tu faz quando tu não sente a mesma coisa de alguém? Eu vou dizer o que eu falei antes, eu tento contagiar de forma positiva. Eu chego no cara e converso, sabe? Eu não consigo, cara, sabe? Eu não consigo. Então eu chego, por exemplo, se eu já percebo que você já ficou de canto, que você não é mais o mesmo, não é que gera um grau de desconfiança. O pessoal já fala assim, ó, tá tudo. A primeira coisa, está tudo bem? Precisa de alguma coisa, amigão? Você não está nos dias que eu sempre tenho te encontrado. Como também eu já vejo, como a gente tem essa noção de fora, como também no desempenho. Fala assim, cara, você não tá nos seus melhores dias. Total, cara. Então, assim, ó, cara, é diferente, cara, o que tá acontecendo, né? E daí, cara, a gente não se engana. Pô, você, treinador, não se engana. O cara consegue detectar. Às vezes, quem tá dentro não consegue perceber isso. Mas nós, até porque também a nossa missão, né, o nosso dever, o nosso trabalho é entender e verificar isso. Então a gente consegue. Quando eu percebo que alguma coisa não está no eixo, porque se vai deixando, a coisa se torna perigosa. E acaba acontecendo aquilo que eu falei no começo. Né? Acaba criando lacuna. Acaba criando brecha para que você, se você não resolver na hora, aquilo ali vai criando, aí vai transmitindo, e foi aquilo que você falou, outra coisa negativa. Uma apaga 5. Exatamente. Imagina se a gente já não apagar essa negativa. Contagia 5, contagia 6, contagia 7, quando você vai ver o time o ambiente todo está contaminado. Todo então, contaminado. Aí fica difícil para você fazer qualquer tipo de coisa. Até fica difícil, cara. Fica difícil você trabalhar, fica difícil. Porque aí que acontece? Aí você começa a não ser você. Entende? Se você não for forte, se você pelo menos não entender a origem do problema, você começa a não ser você. E aí acaba a coisa desvirtuando, tomando um rumo em que os resultados são negativos, daí o pessoal fala assim, meu Deus, mas a bola só bate na trave. Meu Deus, mas a gente chega na cara do gol, contra-ataque. E a bola não entra, com o gol dos caras. Pô, o que está acontecendo? Então, muitas vezes, o grande Muricy, a bola pune. Eu não sei nem se a bola pune. Não adianta. A vida é um todo indivisível. Não adianta você estar fazendo bem uma coisa e mal na outra. Exatamente. Não tem como. Então, uma hora, não sou eu, não é você que vai cobrar. A hora certa a cobrança vem. Não da minha parte, nem a sua. O que a gente tenta fazer, tenta agregar e tenta juntar exatamente isso, né? As coisas boas. Perfeito, concordo contigo. E como que tu fala a respeito da mentalidade forte? O que é mentalidade forte para ti? O que é ter uma mente forte? Mente forte é você ter uma mentalidade vencedora. Mas por mentalidade vencedora. Top. Por que eu falo isso? O ser forte é você ser vencedor. Né? Vou trazer mais a minha história de vida de novo, né? Não sei se. Fica à vontade. O que aconteceu? Fala aí. Se eu não fosse forte, se eu não criasse essa mentalidade, eu teria ficado no meio do caminho. Eu teria desistido, ou teria ido fazer outra coisa que não me agradasse. Abandonado o sonho, né? Exatamente. Ou pelo menos não ter esse objetivo de contribuir. Entendeu? Para o futsal, que, como eu te falei, me tornou cidadão e me tornou, através do futsal, eu tive o meu sustento. Então, hoje o futsal é o que é para mim, para minha vida e para minha família. Entende? Então, assim, para mim, a mentalidade forte é ser a mentalidade vencedora. Quando você tem uma mentalidade forte, aquilo que tu falou, tu vai atrás de um sonho. Indo atrás de um sonho, você precisa ser vencedor. Não existe sonho sem vitórias. Não existe. Não existe sonho sem vitórias. Não existe vitórias
sem dificuldades. Não adianta. Nada vai ser fácil. É trabalho, né, cara? Exatamente. Trabalho, dedicação, Trabalho, muito. Não tem como. Então, para mim, mentalidade forte é ter a mentalidade vencedora. Isso daí acaba resolvendo todos os problemas. Resiliente, porque cai toda hora. Se não cai na quadra, cai nas dificuldades da vida. Tem que cair e levantar. É um tombo atrás do outro, levanta e vão para a próxima. Porque é assim, né? O esporte ensina muito pra gente isso. Perde um jogo no sábado, na segunda já tem que estar treinando. Perde um jogo na quarta, na quinta tem que estar lá treinando. Exatamente, é bem isso mesmo. Por isso que eu falo que o sentido da confiança é sempre para frente. Nunca de frente para trás, é de trás para frente. Exatamente. O sentido da confiança precisa ser esse. Eu falava esses dias com o meu sogro, ele é caminhoneiro. Aí eu falando, qual a parte ruim da viagem? Ele dizia, a única parte ruim é a volta. E ele disse, na bola também, cara, pra gente é a mesma coisa, cara. Cara, viajar é bom ficar em hotel, é bom jogar, ruim é volta, velho. Até depois da janta é bom, agora a volta é horrível, cara. Mas porque tu tem que sempre lembrar, cara. Ganhando ou perdendo, tu tem a volta depois, cara, e a volta é sempre ruim. É claro que a volta vencendo ela é melhor, mas é aquilo que tu falou. Exatamente. Não é bom, né? É verdade. Ó, o pessoal do Remo Futsal do Piauí, manda um salve pra galera do Remo. Um abração pro pessoal. Fica à vontade aí, já que são... Tem mais, deixa eu ver... não se intimidar com as possibilidades de mudança. Exatamente. Eu acho que tu sintetiza bastante o que é isso aqui, justamente por se adaptar e de uma cidade para outra, recomeçar. Sempre um recomeço, sempre um recomeço, sempre um recomeço. Como tu encara esses recomeços? De forma... como desafio. Como desafio de uma mentalidade forte. Isso é boa. Como desafio de mentalidade forte. Você quer ver por quê, cara? Olha só, na minha vida, eu fui jogador de linha, eu fui goleiro, eu fui treinador do 13, do 17, eu jogava e dava treino, eu fui preparador de goleiros, já fui treinador, já fui auxiliar técnico, hoje sou preparador físico. Então, assim, ó, aqui tu falou, essa capacidade de mudança, eu vejo sempre como uma nova oportunidade, uma nova encarada da mentalidade vencedora. Então, se está me dando essa oportunidade, vou aceitá-la como um desafio na minha vida. Então, assim, então agrega valor. Exatamente, agrega valor, aquilo ali para o teu crescimento é sensacional. Exatamente. E o melhor, já que eu peguei de exemplos positivos, né, de todas as pessoas que passaram na minha vida, eu quero passar isso de exemplo para o meu filho, para minha família. Entendeu? Eu quero que ele veja em mim exatamente o que ele vê hoje. Fala assim, rapaz, você não tem perigo. Eu vejo, minha mulher fala assim, não é possível, você não vai dormir até às 5 da manhã vendo o jogo, montando treino, e pega a lousinha, e joga giz, e monta isso, e monta aquilo, e pega aquilo, e lê, e faz isso. E ela fala assim, não é possível, você vai ficar maluco. Por quê? Porque não é que eu faço isso, é porque está em mim. É porque eu criei essa situação para minha vida. Essa mentalidade forte que você falou me deu essa mentalidade vencedora. Então, ficar como exemplo na vida do meu filho é o que eu quero, sabe? Mas... Como eu peguei exemplos de outras pessoas, das pessoas que passaram do meu lado, então, cara, é o que eu quero passar. Essa sempre foi minha ideia de legado, né? Deixar o legado pro meu filho. Quem são os grandes exemplos que tu teve? Rapaz, eu tenho inúmeros, cara. Mas assim, ó, eu vou falar minha família, cara, que se não fosse por eles, eu vejo os meus. Eu vou falar da parte familiar primeiro, né, cara? Meu avô e minha avó, o que eles fizeram para ficar com a minha mãe. Minha mãe, ela também era uma pessoa bem sofrida, né, cara? Ela tinha certas dificuldades com meu pai. Hoje, meu padrasto, ele foi um cara sensacional, cara. Então, que foi o primeiro cara que ajudou a minha mãe, que hoje estão juntos há 33 anos. Então, não tem exemplo melhor que esse, sabe? Então, eu tenho 34, desde o primeiro ano eu tenho esse exemplo. Não vou falar do futsal, porque se eu falar aqui são inúmeros, cara. Então,
nesses exemplos aí que eu já citei de histórias ali, e cada um teve uma parcela de importância na minha vida. E assim, ó, com tamanha certeza, graças a Deus eu tive sorte de passar com essas pessoas boas na minha vida. Entendeu? Não sei nem se isso é sorte, né? Porque assim, ó, se fosse uma outra pessoa, não estou generalizando, né? As coisas boas aconteceram para mim. Entendeu? As coisas boas aconteceram para mim. Talvez se eu fosse uma má pessoa, um mau profissional, um mau caráter, qualquer um, talvez essas pessoas que passaram na minha vida não passariam. Então, por insistir na coisa certa, na coisa boa, eles passaram as melhores pessoas. Então, assim, ó, lá na primeira infância, no meu primeiro time, no meu primeiro jogo, no meu primeiro como treinador, na minha primeira universidade, no meu primeiro curso, cada um teve uma parcela de importância. Se eu for citar aqui as pessoas importantes, né, a gente sabe que são muitas. Então, cada um na sua essência ali teve uma parcela de coisas boas na minha vida, cara. Exemplo mesmo assim, eu vou deixar para minha família que realmente eles foram fantásticos. Então, eu vou te perguntar um negócio que agora tu vai falar. Pô, tá legal esse assunto. Tu disse que tem mentores. Quando é que tu procura um mentor? Você procura um mentor, eu não sei nem se é num momento de dificuldade. O mentor, você não procura ele no momento de dificuldade. No momento de dificuldade, o mentor conhece você, ele vem até você. Entende? Então, assim, os meus mentores, cara, é quando assim, ó, como é que eu posso fazer essa analogia? Eu busco um mentor quando eu tenho uma coisa boa para passar para eles. Porque eles vão dizer, eles vão falar assim, cara, eu não sei se vai dar certo, não. Eu não sei se vai dar certo. Entendeu? Mas tô contigo. Entende? Acho que houver, tô contigo, mas vou te dizer, não quero te desanimar. Nesse momento é que o mentor acaba sendo verdadeiro. Nas dificuldades, exatamente, o mentor te conhece. Ele é o que eu te falei, ele te conhece nas dificuldades. Você não precisa ir até ele. Ele vem até você, ele entende você. Então eu procuro os meus mentores exatamente nesse momento. Quando eu tenho coisas boas, quando eu quero passar coisas boas. Por que eu falo isso? Porque senão só vem atrás de mim porque está em dificuldade. Porque precisa. Por causa disso, porque está acontecendo. Então, assim, ó, eu sempre tive esse pensamento, né? De não buscar, né, nesses mentores, de também não transmitir as coisas negativas. Porque, para mim, mentores são positivos. Então, leve até eles as coisas positivas, né? Pô, tô com um problema aqui no papo. Vamos lá, tô com um problema aqui no papo. Eu procuro responder. Eu falo assim, eu vou resolver aqui. Agora eu vou lá no Gaúcho. Gaúcho, tá acontecendo isso aqui no papo, cara. Mas a minha ideia é essa. O que você acha? Não vai dar certo, amigo. Não vai dar certo. Entendeu? É assim que vai. Pô, mandar um abraço pro Vandré. Cracaço. A live sensacional eu fiz com ele também. Você tá maluco? Esse cara aí dispensa qualquer tipo de comentário. Ele é, né? Porque senão a live vai acabar só falando das coisas boas do Vandré. Falando do Vandré, né? Nem falar. Boa. Eu gostei dessa. Então não vou nem falar, cara. Ele é um cara sensacional. Eu vejo que os meus mentores, eu já tento levar o problema para ele. Mesmo eles me jogando com outro. Mas essa é a ideia. Entendeu? Eu já tento levar a solução para eles. Né? Porque... Medo. Como que tu lida? Rapaz, eu não vou dizer que eu não tenho medo de nada, não, sabe? Acho que o medo, ele é um sentimento natural. Eu acho que assim... É inteligente, né? Não, é assim, ó. Já viu que alguém... Todo mundo tem medo na vida. Já viu... Passe sinal vermelho pra ver. Não dá. Como é que eu vou dizer que eu não tenho medo? Claro que eu tenho medo, eu tenho bastante medo. Meu medo mesmo é ficar sozinho. O meu medo é assim, ó, meu medo é a solidão, né? O ficar sozinho não é medo. Existem duas, é uma diferença muito grande. Agora. Ficar só é solidão. Rapaz, a solidão você não tem nada. Ficar só é momento. A solidão é para sempre. Então eu tenho frio na barriga, cara. Frio na barriga eu tenho. Né? Às vezes o jogo mais fácil é o que me dá mais frio na barriga. Entende? Eu tenho essa... Entendo.
Isso depende muito da situação em que você está vivendo naquele momento. Por isso que eu não falo de medo, eu falo de frio na barriga. Pô, tem tanto jogo que eu entrei sem frio na barriga e fui goleado. Entende? Então, né? Aí o cara fica pensando assim, rapaz, eu entrei hoje e falei assim, eu vi o semblante de cada atleta meu. Pô, no aquecimento os caras só estavam acertando lá dentro. Os goleiros estavam tão bravos no aquecimento, falavam assim, ó, eu não fico mais, não consigo pegar uma bola no aquecimento. Sabe o que acontece? 5-0 pro outro time. Eu falei, caramba. Como tem outros que o cara chega assim e fala assim, Jesus amado, hoje não vai, não vai. Meu Deus, daqui a pouco, nós estamos chutando tão ruim que daqui a pouco vão quebrar o placar, não vai ter jogo porque não tem placar. Pô, e aí sabe o que acontece? 5-0 para nós. Então eu acho assim, ó, medo. Não é que eu vou dizer que tem medo. Eu tenho frio na barriga, isso eu tenho. Mas medo assim mesmo, talvez medo de ficar, medo da solidão, medo de ficar sem minha família, talvez esse é medo. Boa. Porque é uma consequência em que eu não saberia lidar, porque, como eu te falei, eu sou um cara que entro no meio da rota e vou embora. E vai mesmo, vou, como você falou, eu me adapto. Né? Calado ou não, aquilo que a gente falou no começo. Eu, né, através das minhas atitudes, dos meus gestos, eu faço as pessoas entenderem como eu sou. Né? E a pessoa fala assim, cara, eu não gosto muito do Serginho, porque não é nem gostar. Puta, o Serginho não combina, porque eu sou um cara bem introspectivo e ele é lá maluco, cara. Então, assim, é muito mais... é muito mais... Caramba, esse cara é louco, e grita, e corre para um lado, faz para o outro, faz isso, faz aquilo. E tá com livro, e tá sem livro, e tá lendo, e não sei o quê. Tem viagem que esse cara lê um livro inteiro, tem viagem que esse cara com fonte, tem viagem que esse cara fala pra caramba. Então, eu faço com que as pessoas vejam realmente quem eu sou. E através das... Não existe exemplo maior e melhor do que as atitudes, do que o que você faz. Ação, né? O líder é antes de posição, ação, né? Concordo contigo também. A autoridade vem pelo modo de ser. Concordo contigo, o exemplo, né? Agora, a respeito, falando em se tratando de quadra, de jogo, como que tu lida com as personalidades fortes? Por exemplo, tipo, se a gente falar agora aí, um Cisso, como que é lidar com um jogador como o Cisso e um jogador início de caminhada no adulto? Qual a grande diferença entre ambos? Respeitar o que o cara representa e o que a história. Respeitar a história de concordo. Cada um. Respeitar a história de cada um. Quer ver? Legal pra caramba. A juventude respeita menos hoje do que antes? Eu tenho a impressão que sim, às vezes. Não, eu também, cara. Eu tenho a impressão que sim. Eu não tenho essa convicção. Mas você falou, eu tenho convicção. É impressão. Eu também tenho impressão. Quer ver por quê, cara? Você falou um exemplo muito grande. Muito bom pra caramba. O Cisso e um jogador novo que está despontando. Né? Não adianta. Eu quero que o que eu gostaria e desejaria é que o que está chegando olhe para o Cisso como um exemplo. Né? Até porque a história do Cisso condiz. Você usou um exemplo muito positivo. A história do Cisso representa isso. Não e aquilo que tu falou, e muitas vezes eu não vejo isso. Eu vejo a nova geração, né, muito mais importante, como que eu posso usar uma... Se sentindo mais importante. Sabe que parece que eles nessa isso. Nova, é o patrimônio único, exclusivo e intocável do clube. Eles se sentem como patrimônio intocável. Entende? Então, assim, eles acabam nesse momento deixando de lado aquilo que representou e representa. E representará o que esses caras têm. E sabe o que é o mais importante? Que eles esquecem, né? Eles esquecem que chegará nessa idade. Será que chegará nessa idade como chegou esse de hoje? Como chegou o Cisso, o Johnny, que está ainda, tem muito tempo pela frente ainda, mas é um expoente também, né? Exato. Será que chegará hoje pessoas, capitãs, líderes, como o Vini é respeitado até hoje? Putz, exatamente. Será que chegará como o Ari? Será? Pô. Sabe?
É isso que eu falo, essas pessoas naquele momento. Eu acompanhei uma live do PC de Oliveira, inclusive também tive uma oportunidade bacana. Que ele falou exatamente isso com a live com o Vini, entende? Naquele momento, ele no Mundial ali, ele falou assim, ó, eu precisava escolher um capitão, já que eu tinha vários líderes. O capitão naquele momento não era líder. Eu precisava escolher o capitão e que os caras respeitassem, porque naquele momento tinha líder. Que nem fosse líder, porque tava cheio. Pô, imagina, Neto, pô. Então ele falou Lenísio, assim, Falcão. Falcão, meu Deus do céu, olha, vamos os três goleiros, Franklin, Thiago e Rogério, os três capitães. E aí é que eu te falo, entende? Respeitar a história do que o cara é, e representa. O foi é quando ele parar, né? Porque, e assim, ó, aproveitando também, graças a Deus, a minha carreira, eu consegui trabalhar com os treinadores, meu Deus do céu, Lucas Quioro, que hoje está no Jaraguá, na equipe sub-20, Fernando Cabral no São Caetano, sabe? PC de Oliveira, Lacerda, Ferretti, e o Ferretti falava uma coisa que aquilo ali deixou, o futsal não tem memória, né? Não tem memória. Pô, é verdade. Ele tem história, ele não tem memória. E é o que eu te falo. E aí, aproveitando isso, essa nova geração, elas não respeitam nenhum nem outro. Nem a história, nem a memória. Entende? Aí entra naquilo que tu falou. É uma geração intocável, né? É uma geração que se considera patrimônio intocável do clube. Eles, claro, tem a parcela de importância dentro da equipe, mas eles não são o único e exclusivo, né? Haja visto aí, se não fosse o roupeiro, se não fosse a lavanderia, se não fosse o massoterapeuta, se não fosse o preparador físico, se não fosse o treinador, não adianta. Mas assim, é claro que a gente não pode esquecer também de que quem dá o espetáculo são eles, né? Isso aí, quem faz a coisa acontecer são os atletas. Nós somos suportes, né? Mas se não fosse por estes, eles não estariam. Né? O problema é que eles esquecem quem está do lado de cá, né? Infelizmente. Mas... Concordo contigo. A Simone falou, Simone, isso mesmo. Falou geração empoderada. Exatamente, pô, eu gostei desse termo. Mas é um empoderamento, é um pseudo-empoderamento, porque é efêmero e superficial, né, cara? Porque como que lida com a frustração? Veja a quantia de frustração que esses caras têm. A tua história, a minha história, nós carregamos essas frustrações, e as frustrações nos tornam fortes. E essa galera não está disposta a se frustrar. Exatamente. Tu sabe que eu vi um documentário do Tetra, e aí o Ronaldo Fenômeno, falando que ele tinha medo do Aldair e do Dunga. Aí eles ficaram, a primeira fase da preparação foi na escola de educação física da URCA, do Exército, lá no Rio, e diz que eles ficavam lá jogando carta, o Aldair, os caras mais experientes, e aí diz que o Ronaldo se escorava atrás, assim, na beliche e olhava, ele, cara, como eu sinto saudade disso, como eu acho que seria bom para as gerações de hoje, pelo menos passar um pouquinho aqui, ele bem assim, eu tinha medo de conversar com o Aldair, eu tinha medo! E hoje em dia os caras não têm mais esse tipo de respeito, entende? Não, tipo, aquela impressão, o Thiago Nunes do Corinthians, do teu Corinthians, ele é meu amigo de faculdade. Ele escolheu o campo e eu escolhi o futsal. A gente decidiu meio junto, assim, cara. E ele foi pro campo e eu fui pro futsal. E aí ele diz, assim, ó, quando ele veio aqui no Atlético Paranaense, nós conversando, a nossa conversa foi assim, eu queria saber dele como que ele se sentiu, cara, e aí, como é que é? Os caras, como que é? Eu não queria saber se, pô, tipo, que modelo de jogo ele tem, se ele é um cara mais aberto às novas ideias da modernidade, se ele é um cara mais antigo, mais tradicionalista, ele é gaúcho, eu conheço assim, a formação dele. Não, eu queria saber como ele se posicionava com esses caras. E ele contando assim, de coração, cara, porque ele é um cara apaixonado, tipo tu, assim, tipo eu. A gente gosta dessas coisas. E eu acho que a galera de hoje não tem mais, cara. Não, eu também vejo isso. Aproveitar e mandar um abraço pro meu tio Flávio, que tá lá em São Paulo, pro Danilinho Maria. Danilinho, não fala assim, cara. Eu já... Danilinho.
Então eu também vejo isso, cara. Eu vejo isso também. Eu tenho notado isso aí. Cara, até ruim falar, né? Mas eu não vejo mais essa entrega, eu não vejo mais essa dedicação. Eu não sei nem se eles sabem sobre o que é frustração, essa nova geração. Não sabem, infelizmente. Eles não entendem isso, né? Eles não foram preparados para isso, né? Eles não foram preparados para isso. Eu acompanhei uma live do Alex, né? O Alex Canhoto, do Curitiba. Cara, ele foi muito feliz numa coisa que ele falou assim, ó. A molecada de hoje, ela sai de uma reunião no clube com um contrato milionário e com um contrato de patrocinador de material esportivo de dentro de uma reunião com 13, 14 anos. Né? E como é que está preparando a pessoa para essa frustração? Um outro exemplo do meu Corinthians também, me lembro de uma Taça São Paulo em que um jogador, inclusive ele era do futsal, não lembro o nome dele, acho que era o Pirulão, alguma coisa desse tipo. Pô, ele deu uma cavada na final da Taça São Paulo, né? Perdeu naquele ano ali, eles perderam a Taça São Paulo, se não me engano, pro Flamengo. E assim, cara, não soube lidar tanta frustração, que era um talento tão grande, que foi obrigado o Corinthians, né, se livrar dele. Se livrar, entre aspas. Então, assim, ó, teve que... Barbaridade. Porque a pressão foi tão grande, né, que não soube lidar com a frustração. Eles não sabem disso. E se não sei que rumo que tomou, mas a notícia no site do Corinthians, me recordo muito bem, que foi vendido, cara. Teve que ser vendido. Então, assim, ó, eles não estão preparados para isso. Né? Vou te falar que foi até melhor para ele. Foi até melhor para ele. E nem o clube está preparado também, né? Exatamente. Que não brindou o cara. Por isso. Por quê? Porque ele sai de uma reunião com 13, 14 anos com essa expectativa. Vai ser milionário. Você já vai fazer o seguinte. Já sai daqui com contrato até os seus 20 anos aqui no clube. Já tem material esportivo, isso. Sabe? Então, sabe, é diferente, cara. Então é diferente. Eu não vejo essa nova geração. Aproveitar e mandar um abraço pro Mauro Sandri, esse daí. Mais uma live, que se eu começar a falar das coisas boas daqui, vai acabar. A gente não vai falar ele é um mais expoente, né, cara? É uma sumidade aí se tratando de preparação física no Brasil. É um cara de destaque também. E é um espetacular. Dos caras que assim, eu tive sorte. Eu acho que ele é de Curitibanos, né? Curitibanos. Curitibanos, lá mesmo. Eu morei em Campos Novos, a minha filha nasceu em Campos Novos. Eu quase fui treinar Curitibanos em 2006. Isso, 2007. Quase fui treinar lá, daí vim embora. Aí não fui. Mas gosto demais daquela região ali, demais. A minha família mora em... Curitibano, sim. A minha família mora em Francisco Beltrão, cara. Todo mundo é do Marreco lá, cara. Todo mundo é Marreco. Só gosto de você. Não, mas sabe que essas coisas, pra mim, eu acho que esse entorno dá uma dimensão muito maior ao futsal, essa rivalidade. Eu acho que precisava ter mais disso aí. Por exemplo, precisava ser no Rio Grande do Sul ter uma força similar à CBF. Hoje o Marreco não está na mesma altura pelos títulos, mas é uma força pela rivalidade. Sim, claro. Então acho que isso faz bem pro esporte, faz bem pra gente, faz bem pras cidades, cara. E se tratando de cidades como Beltrão e Pato, cara, que tem um respeito gigantesco, tem uma rivalidade, mas não passa de um folclore. Porque é bonito isso, eu acho espetacular isso, cara. Eu também, acho fera. Quer ver? Não vamos transparecer. É diferente de clubes, né? Que a rivalidade em si, ela já vem pela camisa, ela já vem pelo entorno, um Grenal, um majestoso. Então não é isso. Mas assim, ó, eu tive a oportunidade de vivenciar lá em Jaraguá Jaraguá e Jack. A maior. Então, rapaz, aquilo ali que nem falou, é um bem pro esporte, cara. É um bem. Quiçá existissem mais, cara, mais rivalidades assim como você falou. Seria interessante, imagina, lá, vamos, que Bento Gonçalves, ali que é perto, né, fizesse frente à CBF. Exatamente. Imagina que legal. E daí um contagiaria o outro, sabe? E seria uma coisa sensacional. Isso aí eu também gostaria de ver, sabe? Queria ver bastante disso aí. Assim como tem aqui, queria ver em outros lugares, cara.
Isso seria, rapaz. Tá Olha quem tá aí, ó. Indião. Esse eu vi amassar a bola, esse cara aí. Eu vi ele pisar na bola. Pô, ele era sacanagem. Ele pisava na bola, amassava a bola. E não tinha quem tirasse ali. Não tinha. Só se desse um tiro na bola e furasse. Aí Exatamente. Ó, mas sabe o que eu vejo? Assim, ó, eu percebo que a gente tem muitos atletas com essa mentalidade. Esse nível de intensidade também. Assim, ó, esses caras que lembram muito o Indy e tal, a gente pegava aquela geração lá, cara, quantos pivôs tinham? O Indy não foi campeão do mundo. Ele jogou Mundial. Mas era um cara que, pô, pelo amor de Deus. E aí a gente vê assim, hoje em dia, cara, a gente não tem, assim, tantos jogadores com essa capacidade de saber quem eles são, de assumir responsabilidade, de ter consciência. Por exemplo, a gente pega os jogadores, eles sabiam, cara, mais cedo ou mais tarde. Uma vez eu falei com o Flavinho, primeiro jogo do estadual, o Flavinho era treinador da Malve ainda, e eles perderam para Joaçaba de 3-0 em Jaraguá. Aí o Flavinho só disse assim, eu sei, a gente já sabe o final desse filme. Na hora H a gente sabe quem vai dar. Essa é a mente forte, a consciência de quem eles são, da força que eles tinham, que tem, né, lógico. Mas essa condição que eu acho que é fundamental que os jogadores precisam ter. E assim, né, Éder, você falou uma parada aí. Cara, não tem muitos ídolos hoje em dia, né, cara? Tem se criado poucos ídolos hoje em dia. Poucos. Eu não sei qual é a desculpa, né? Eu não sei o que fazer. Como você falou, poucas pessoas têm essa capacidade que tinha o Indião, por exemplo, sabe? Mas assim, ó, mas eu vejo tantas pessoas com talento para fazer isso. Por que não os fazem, sabe? Eu não vejo essa criação de novos ídolos, de novas. A gente tem eu acho que uma grande parcela de responsabilidade é nossa. Porque eu fiz uma live com a doutora Alessandra Dutra e ela falou para mim o seguinte, que a gente não está despertando essas emoções nos atletas, nas crianças e nos alunos, enfim. E o que está acontecendo? A gente está perdendo os jogadores para os e-sports, que são os esportes online. Ela é psicóloga da Seleção Brasileira de Free Fire, o joguinho lá, Seleção Brasileira, e LoL, League of Legends. E os caras são organizados, tem treino, tem assim, uma rotina, cara, é espetacular. Espetacular. E eu acredito muito desse dissabor, desse insucesso a nós, infelizmente. Verdade. Eu não consigo imaginar a dimensão disso aqui, entende? Se é exclusivamente sistêmica, se nós caímos na lógica do sistema, se nós não sabemos gerir toda essa situação, entende? Eu não sei, mas eu me coloco nessa condição também, entende? Faz sentido, né? Assim como o jogador não está preparado para esse tipo de frustração. Isso, boa. Será que nós estamos preparando para tal? Qual é a nossa parcela nesse sentido? Cara, esse dado aí, cara, agora me espanta, né? E é o que está acontecendo, nós estamos perdendo para tecnologia, nós estamos perdendo para jogos online. Cara, olha só, preparadora física de jogos online, né, cara? É uma coisa que a gente realmente tem que repensar, tem que saber o que poderia ser feito para a gente amenizar essas perdas. E assim, ó, agora eu me enquadro aí com esses áudios que você falou, faz um sentido muito grande, cara. Mas imagina que coisa. Perder 3, 4 talentos aqui para jogar videogame. Nada contra, mas você vê que engraçado seria. Né? Tu tem quantos anos? Não entendi. Quantos anos tu tens? 34. Eu tenho 39. Lembra do nosso tempo lá? Que videogame a gente tinha um negocinho da água lá, lembra? Daquelas argolinhas lá. Mano, imagina a seleção brasileira daquilo. Você é louco. Serginho, cara, eu vou te falar um negócio. Tá muito legal, mas tá acabando, cara. Tá acabando, tem que acabar, deu 2 horas.
E é 1 hora, cara, e... Pô, vamos fazer outra, vamos fazer outra. Pode deixar. Vamos embora. Cara, fica à vontade para te despedir. Obrigado, galera. Obrigado, o Serginho Lacerda, que falou, ó, Éder, chama o Serginho, tu vai gostar demais. Lacerda, muito obrigado, tu tinha toda a razão. Obrigado a todos vocês que participaram. Fica à vontade aí. Encerra aí, Serginho, a live é tua. Valeu, cara, eu que agradeço aí, mano. Você, pô, tem uns bons exemplos aqui. O Lacerda me falou bem pra caramba de WhatsApp. Não só o Lacerda, mas muita. O cara puxa ali um pouquinho, né? Conheço bem. Tá acabando. 2